Irmãs e irmãos, somos todos muito bem-vindos a mais um encontro fraterno de almas que buscam compreender cada vez mais e melhor o Espiritismo com Jesus. Meu nome é Vitor Hugo Garcia, frequento a sede desde 1995 e atuo como colaborador há um bom tempo, exercendo atualmente a função de vice-presidente. Serei o dirigente dos trabalhos de hoje. A Sociedade Espírita de Joinville completou no dia 6 de setembro passado 75 anos de fundação. Em comemoração a tão significativo período de serviços prestados à causa espírita e à comunidade, durante este mês de aniversário, acontece um ciclo de palestras sobre o tema Mediunidade, Sutil Sentido Humano. O tema foi escolhido em homenagem ao aniversário de 160 anos de publicação da magistral obra do Sr. Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, que faz parte da codificação espírita. O Espiritismo nasceu na intimidade dos núcleos familiares e a SEG tem sido uma das células de sua disseminação há 75 anos, contribuindo para a expansão da família espírita em nossa região e no momento peculiar em que vivemos, também na rede mundial de computadores, a internet. Como uma verdadeira escola de almas, a SEG vem cumprindo seu papel na formação espiritual e moral de seus frequentadores e colaboradores, atuando como núcleo de estudos, de fraternidade, de oração e de trabalho, e no atendimento aos que nela buscam orientação e amparo. A Sociedade Espírita de Joinville é filiada à Federação Espírita Catarinense e está comprometida em seguir as diretrizes da Federação Espírita Brasileira, atuando nas áreas do atendimento espiritual, da mediunidade, da evangelização para todas as faixas etárias, da assistência e promoção social espírita, tendo como característica marcante a área do estudo da doutrina espírita. Enfim, a SEG completa 75 anos de luminosa atuação no movimento espírita catarinense, estudando, divulgando e praticando essa maravilhosa doutrina. Vamos agora proferir a prece de abertura dos trabalhos, para a qual pedimos a vossa companhia. Pai amado, Criador de tudo que existe, que estás em toda parte, inclusive dentro de nós mesmos, te somos imensamente gratos. Permita que a tua luz misericordiosa ilumine o nosso caminho em direção a ti. Permita que a Sociedade Espírita de Joinville, cada vez mais e sempre, seja um dos faróis para as almas que o teu amor infinito plantou nessas terras abençoadas do coração do mundo. Jesus, Mestre amado de todas as horas, que o teu Evangelho seja o código moral por excelência que estudaremos, sentiremos e praticaremos, sempre sob o teu amparo imprescindível. A equipe espiritual da casa dirigimos nossos pedidos para o palestrante de hoje, nosso querido irmão Mauro, permaneça sob a vossa proteção e inspiração. Graças a Deus. Citamos o seguinte trecho contido no item intitulado Bons Médiuns, do capítulo 16, da segunda parte do Livro dos Médiuns, de autoria do Espírito Erasto. Os maus médiuns, os que abusam ou usam mal de suas faculdades, experimentarão tristes consequências, conforme já se tem dado com alguns. Aprenderão à sua custa o que resulta de aplicarem, no interesse de suas paixões terrenas, um dom que Deus lhes outorgara unicamente para o adiantamento moral deles. Se os não puderdes reconduzir ao bom caminho, lamentai-os, porquanto, posso dizê-lo, Deus os reprova. Erasto. Temos a grata satisfação de receber neste ciclo de palestras o nosso querido irmão
Mauro César Daquino Silveira, que é colaborador da SEG desde janeiro de 1975. Dentre a sua atuação no movimento espírita, destacamos palestrante espírita e dirigente de uma equipe mediúnica há mais de 30 anos. Atualmente, está envolvido como palestrante e mediador do curso Conhecendo a Mediunidade, que será lançado pela SEG em breve. Nosso querido irmão Mauro, para quem endereçamos as nossas melhores vibrações, irá nos apresentar o tema Mediunidade em O Livro dos Médiuns. Com a palavra, o nosso querido irmão. Boa noite a todos. Meu nome é Mauro Silveira. E, em primeiro lugar, eu queria agradecer a introdução e as palavras do nosso irmão Vitor Hugo, vice-presidente da Sociedade Espírita de Joinville, que vai nos permitir apresentar o tema que nos foi proposto, que é mediunidade em O Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns foi editado pela primeira vez dia 15 de janeiro de 1861, conforme está aqui nesse slide. E é um livro que tem mais de 500 páginas. Obviamente, vamos procurar trazer os pontos principais, já que é impossível, numa palestra de 30, 40 minutos, nós expormos a integralidade dos conceitos que tem em O Livro dos Médiuns. Eu gostaria, primeiro, de trazer uma breve síntese do que nós vamos falar, uma introduçãozinha, o que é mediunidade, da manifestação dos espíritos, tipos de mediunidade, para que serve a mediunidade, o objetivo da mediunidade, da formação dos médiuns, o escolho, os perigos, os prejuízos, os riscos da mediunidade, evocações de espíritos e as conclusões. Quando se fala, em breve introdução, a doutrina espírita surgiu, a doutrina como um corpo de doutrina, através das 5 obras de Kardec, em 1857, no dia 18 de abril, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, em Paris, através da editora Dantu. Continuando a receber as informações do mundo espiritual, Kardec publicou, já em janeiro do ano seguinte, de 1858, a Revista Espírita, buscando trazer ali muitos assuntos aos quais Kardec era questionado por inúmeros leitores Europa fora. Durante este mesmo ano de 1858, dada o interesse das pessoas sobre mediunidade, ele publicou um opúsculo chamado Instruções Práticas sobre Manifestações Espíritas. Mas era um livro muito restrito e ele resolveu ampliar e concluiu esta obra 4 anos depois, em 1861, 4 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, em 1861, e que está completando este ano, em 2021, 160 anos da primeira edição de O Livro dos Médiuns, que traz uma série de conceitos, um estudo mais aprofundado sobre mediunidade. Voltamos a falar que são mais de 500 páginas e que nós vamos buscar resumir isto nos seus pontos principais. Já começamos em O Livro dos Espíritos, aqui, que é o primeiro livro, porque julgamos que esta questão que Kardec fez aos espíritos e que a nossa irmã Flávia
já trouxe mediunidade em O Livro dos Espíritos, e essa pergunta é fundamental. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Ao que os espíritos responderam com muita síntese, com muita capacidade, com muita objetividade, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Aqui é importante que nós entendamos o que são esses espíritos e o que é esta influência. É importante que aqueles que não entendem de espiritismo entendam que, para nós e para os espíritos são as almas daquelas pessoas que já viveram na Terra. A nossa mãe, nosso pai, nossos avós, nossos amigos, nossos tios, parentes ou mesmo só amigos desta encarnação e de outras encarnações, e aqui, então, o novo conceito, além de mediunidade, além de espíritos, que é a sobrevivência da alma, que é uma das leis universais que os espíritos vieram nos trazer. A alma não morre, os espíritos não deixam de existir porque morreu o nosso corpo morre, mas a alma se liberta e se transforma nesse espírito. E outra coisa, outra lei fundamental é a lei da reencarnação. Esse espírito teve múltiplas, cada um de nós tivemos múltiplas encarnações, múltiplas vivências, múltiplas experiências. A nossa mãe, nós tivemos muitas existências passadas, nossos tios, não precisa nem ser como mãe e filho, mas como amigos, como parentes, como conhecidos. E essas pessoas que morrem, esses espíritos, não são seres fantasmagóricos especiais da criação divina. São os nossos amigos, nossos parentes que morreram antes, parentes de outras encarnações e que hoje sentem saudades de nós e vêm nos visitar, e vêm nos auxiliar, e vêm com o seu amor querendo que nós façamos as coisas certas. Então, eles influem. Como é que eles influem? É algo como se fosse uma telepatia. Eles nos emitem pensamentos, nós captamos e, na grande maioria das vezes, julgamos que é o nosso próprio pensamento, quando, na realidade, são os pensamentos deles que surgem dentro de nós e que achamos que é nosso. Por isso que eles influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Como nós entendemos que esses pensamentos são nossos, nós vamos tomar as nossas decisões de acordo com os pensamentos. Entretanto, é importante que nós entendamos o que nós vamos fazer em relação aos pensamentos que nos surgem é decisão nossa, tomada em função dos nossos princípios morais, dos nossos conhecimentos, dos nossos hábitos, das leis que nos regem. Então, não é só porque surgem pensamentos que, de imediato, nós vamos executar. Porque, para a par desses pensamentos dos nossos queridos amigos, do nosso anjo da guarda, do nosso espírito protetor, que é um desses parentes antigos, amigos muito queridos do passado, que assumiram a função de nos orientar nessa encarnação. São os nossos anjos da guarda, são os nossos espíritos amigos, protetores pessoais nossos, que nos influem, que nos intuem, que nos fazem surgir pensamentos voltados para o lado correto, da lei de Deus, para que nós façamos as coisas certas e cresçamos, porque a finalidade da nossa existência é evolução, é crescermos em moralidade, em intelectualidade e em sabedoria, que são os 3 aspectos básicos do desenvolvimento, do progresso do espírito humano. Então, esta influência, quer dos nossos queridos amigos, existem também influência dos nossos desafetos. Ninguém é um espírito de luz que só espalhou bondade e que temos só amigos. Não. Pela nossa pequenez, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, nós temos um sem números de desafetos, de inimigos, e que querem nos ver fazer sofrer, fazer a coisa errada. E aí começam a nos intuir, a nos surgirem ideias
contrárias às leis naturais, contrária às leis de Deus, contrária aos bons princípios, contrária à moralidade. E aí é que surge aquilo que se chama de livre-arbítrio. É nós decidirmos para que lado dessa dicotomia ou vamos aceitar, porque somos pessoas boas, de moral, a mais a influência dos bons espíritos e fazermos a coisa certa, ou a nossa moralidade não é tão bem desenvolvida que nós estamos mais afim de fazer as coisas que nos intuem os nossos espíritos obsessores ou que querem nos fazer sofrer através desta influência mental. Algo como se fosse uma telepatia. Então, isso já nos dá a ideia de mediunidade. Então, existe essa influência, os espíritos, e é algo que surge como se fosse uma telepatia. Surge um pensamento dentro da nossa cabeça. Na grande maioria das vezes, julgamos que é nosso. Um grande número de vezes, como dizem os espíritos, muito mais do que nós imaginemos. Influi a tal ponto que são eles que nos veem, porque nós achamos que é nosso pensamento, como nós somos pequenos, acabamos cedendo aos impulsos desses nossos não tão amigos. O que é mediunidade? E aí nós partimos diretamente para o livro dos médiuns. E Kardec, assessorado pelos espíritos, nos trouxe este conceito. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Por aquilo que nós falamos ali há pouco, que os espíritos incutem nos pensamentos, transmitem os seus pensamentos, isso significa, todos nós temos uma mediunidade basal, primitiva, intuitiva, inicial, primitiva. Agora, essa faculdade é inerente ao homem. Isto vem do corpo humano. Não é porque somos mais evoluídos ou menos evoluídos que nós temos essa faculdade desenvolvida. Essa faculdade vem junto, é inerente ao homem, por isso mesmo ao corpo humano. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam aquilo que nós chamamos rudimentos, primitivismo, início. É uma mediunidade inicial. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios, porque nós sofremos mais ou menos a influência dos espíritos através desse surgimento das ideias que julgamos que é nosso, mas muitas vezes nos são sugeridos, nos são soprados. Todavia, usualmente assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracteriza e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização, voltamos a dizer, uma organização física mais ou menos sensitiva. Mediunidade tem a ver com o nosso corpo, não com o nosso espírito. O nosso corpo é que permite receber mais intensamente ou menos intensamente essa influência dos espíritos. E, principalmente, nos faz sentir com mais facilidade que essas ideias e que outros pensamentos nos surgem, são de origem externas a nós. E é isso que se chama mediunidade. Mediunidade, então, é quando pessoas que têm no corpo, no seu corpo físico, um atributo, como diz aqui, uma faculdade, é um dom. É algo que nem cantar, que nem compor, que nem pintar. É um dom. Cada um já nasce com esse dom de compor, de cantar, ou mesmo de pintar. Verdadeiros pintores. E isso Kardec também nos traz na próxima. Ele continua nesse mesmo tópico dizendo: entretanto, equivocar-se-ia quem pretendesse encontrar nesta obra uma receita universal infalível para a formação de médiuns, posto que cada um encerra em si o germe das qualidades necessárias para ser médium. Entendamos, não é porque nós vamos ler o livro dos Espíritos, não é porque eu quero ser médium que eu vou ler o livro e vou me tornar médium. Preciso ter eu esse dom, essa faculdade, como ele fala aqui, esse germe, este gênio. Eu tenho que ter nascido com esse dom dentro de mim.
E isso depende da minha composição física, depende de eu ter nascido para ser médium. As regras, e aqui está uma coisa que a gente gosta muito de citar, como exemplo, a regra da poesia, da pintura e da música não transformam em poetas, pintores ou músicos aqueles que não têm o gênio, aqueles que não têm o dom. Elas apenas orientam no emprego das faculdades naturais. Eu gosto de dizer, sou péssimo cantor, pintor ou compositor. Existem gênios da pintura que conseguem simplesmente, desde criança, às vezes, olhar para uma paisagem e pintá-la com uma verdadeira perfeição. Da mesma maneira, o canto, da mesma maneira, a música, a composição de música, ou a poesia. Então, se eu conheço as regras das pautas das músicas, dos sons básicos, do dó, ré, mi, das claves de sol sustenido, enfim. Se eu conheço, se eu aprendo, não quer dizer que eu vá compor bem. Se eu conheço a métrica das poesias, se é um soneto, se é um poema, se é uma quadra, não quer dizer que eu vá ser um bom poeta, como os grandes poetas. Então, eu posso até gostar de cantar, vou cantar no banheiro, rouquinho, ridiculamente fora de tom, mas posso cantar, como posso pintar uma casa. Isso é que a gente chama de mediunidade básica, esse princípio do dom. Agora, para ser um bom pintor, um compositor, para ser um médium desenvolvido, precisa ter nascido com o dom. Todos nós podemos fazer uma poesiazinha, podemos compor uma musiquinha, podemos cantar uma área, mas jamais ganharíamos a vida fazendo isso, porque as nossas composições seriam ridículas, pequenas, sem expressão, sem empolgar, sem empolgação de ninguém. Então, aqueles que têm esse dom da poesia, da música, do canto, da pintura, como quem tem o dom da mediunidade, já nasce com esse dom e vai usar, como ele diz aqui, o estudo da mediunidade, como o estudo das regras que regem uma poesia, a música ou a pintura, das perspectivas, o sombreado. Da mesma forma, nós vamos usar o estudo da mediunidade para orientar no emprego, como está aqui embaixo, das faculdades naturais. Entendida que a mediunidade é um dom que nos permite receber dos espíritos, entrar em contato com os espíritos, a mediunidade existe desde sempre. Não é um atributo da doutrina espírita. O espiritismo apenas veio trazer, mostrar as leis que o regem, como os grandes físicos não criaram as leis. Não, as leis já existiam, eles apenas descobriram e enunciaram, porque as leis estavam estabelecidas desde sempre, ele apenas as descobriu e as enunciou. A mediunidade existe desde sempre, apenas o livro dos Espíritos vieram nos trazer agora os princípios, as leis que regem e os cuidados que temos que ter, como desenvolver a mediunidade, como praticá-la. Porque a mediunidade, desde sempre, podemos ver na Bíblia para nós, desde Moisés, os grandes profetas da antiguidade, Moisés com a sua carta magna, o Decálogo, recebido no Sinai, todos os profetas, quem não se lembra do dia de Pentecostes, já em Atos dos Apóstolos, 50 dias após a Páscoa, que quer dizer Pentecostes, em que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, falou inúmeras línguas, que a gente chama isso de xenoglossia, que é um fenômeno mediúnico, que para nós os espíritos vêm dizer que isto são manifestações dos espíritos auxiliando as pessoas aqui encarnadas. Que coisa mais mediúnica do que aquele dia de Pentecostes, em cada um daqueles cidadãos que aqui estavam, os seguidores do Cristo, recebiam e falavam línguas estranhas, diferentes uns dos outros, mas que se faziam entender por quem falava aquela língua.
o próprio Cristo anunciara que viria o Consolador prometido. Os Espíritos nos dizem que o Espiritismo é justamente esse Consolador, porque ele veio trazer daquilo que o Cristo nos trouxe, que teria sido interpretado de maneira indevida, justamente a maneira que o Cristo queria que nós entendêssemos a sua mensagem. Nós, espíritas, pelas orientações dos espíritos, entendemos que o Cristo veio nos trazer a sua mensagem, mais do que a sua crucificação, que foi consequência da ignorância, da rudeza do povo com quem ele convivia. Ele não só falou, como exemplificou a lei de amor, veio consolar. Todos os princípios da doutrina espírita vêm de consolação. O nosso filho morreu, vamos encontrá-lo mais tarde. Nossa mãe está aqui, vem se comunicar conosco. Enfim, a doutrina espírita nós entendemos como o Consolador prometido, porque veio agora, depois de milênios, trazer uma nova visão do que o Cristo quis nos trazer. De bondade, de caridade, de amor, de perdão, não só através das suas palavras, mas, acima de tudo, através da sua exemplificação. E, objetivamente, para nós espíritas, um dos fenômenos que chamou a atenção foram a história das 3 irmãs Fox, em Hydesville, nos Estados Unidos, em 1858, quando apareceram fenômenos de batidas nas casas dessas irmãs Fox, em Hydesville, e que era o espírito de um vendedor ambulante que havia sido assassinado naquela casa em que as irmãs haviam. São fenômenos patentes, tão objetivos, que se tornou público e nacional nos Estados Unidos, em diversas publicações das revistas e de jornais da época. O caso das irmãs Fox em Hydesville foi patente da manifestação dos espíritos, querendo chamar a atenção do mundo espiritual. Quando, em Paris, brincava-se com os espíritos através das mesas girantes. As mesas, os médiuns colocavam as mãos, as mesas pulavam, respondiam perguntas. Foi através dessas mesas o princípio com que Kardec teve contato com o mundo espiritual. E aprendeu através dessas mesas, em que o público brincava com as mesas, sem ter ideia do que aquilo representava. As mesas respondiam, pulavam, se colocava a mão, fazia-se uma pergunta, ela batia uma vez sim, 2 vezes não, ou perseguia as letras do alfabeto que era espalhado no chão, para que o pé da mesa apontasse e soletrasse algo. As comunicações, as brincadeiras que se faziam na sociedade parisiense atraíram a atenção de Kardec, que foi por 2 vezes convidado a frequentar essas reuniões. Ele, que era católico à época, ele era um pedagogo, ele era um professor, e eles, olha, se não me mostrarem que a mesa tenha músculos e nervos, eu não acredito que isso seja. Mas as respostas que as mesas começaram a dar, perguntas mais inteligentes, foram tão contundentes que Kardec resolveu se dedicar a isso. E foi quando justamente ele passou a estudar a mediunidade, a receber as informações através das questões. E, através de perguntas e respostas, inicialmente através da mesa, posteriormente através de médiuns, efetivamente médiuns, geralmente jovens com pouca formação, justamente até para dar mais poder, já que as respostas eram de um cunho intelectual maravilhoso, acima da intelectualidade, com ideias completamente diferentes daquelas que Kardec tinha em relação a Deus, em relação a Jesus, em relação ao universo, em relação à mediunidade, às leis morais, enfim. As perguntas que Kardec começou a fazer foi o que trouxe, através da mediunidade de 2 irmãs jovens, as irmãs Jafé, que trouxeram as respostas que Kardec compilou
mais de 1000 perguntas em O Livro dos Espíritos. E muitas outras perguntas que ele foi narrando na Revista Espírita e foi reunindo para compor as outras 4 obras depois do Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese, que são as 5 obras básicas da doutrina espírita. Todos esses conhecimentos não foi Kardec quem trouxe, foram os próprios espíritos que trouxeram a Kardec através justamente dessa mediunidade. E Kardec dividiu que haviam 2 tipos de fenômenos mediúnicos, aquelas de efeito físico e as mediunidades de efeitos intelectuais. O que é mediunidade de efeitos físicos? É aquela em que todos veem. E mediunidade de efeitos intelectuais é aquela que só o médium sente, os outros não conseguem perceber. O que é uma mediunidade de efeito físico? O médium é o intermediário dos espíritos para que fenômenos apareçam. Quais são os fenômenos? Materialização. O médium fornece uma substância esbranquiçada, chamada ectoplasma, e nessa substância química, os espíritos se moldam, dando a elas aparências como esta médium, como essa imagem aqui, como essa a gente chama materialização. Esse aqui chama-se William Crookes. Vejam, ganhador do Prêmio Nobel por descobrir a energia radiante. William Crookes trabalhou com uma médium durante anos e fez com elas inúmeras materializações que foram fotografadas, e ele, inclusive, chegou a escrever Prêmio Nobel de Física. Escreveu um livro chamado Fatos Espíritas, em que narra toda a sua experiência com Florence Cook, que é a médium, e que esse espírito chamado Kate King dizia materializar-se. Da mesma forma, aqui está uma figura maravilhosa que o Olenir falou na última reunião, Chico Xavier, junto com uma outra manifestação de efeitos físicos, também chamada materialização. São espíritos que usam desse ectoplasma doado, aqui nos fundos está a médium Kate King, aqui está Kate King e a médium Florence Cook está lá escondida, e aqui está o médium exalando esse ectoplasma, dos quais os espíritos se servem para moldar-se e se dar a apresentação. São trabalhos extremamente penosos para o médium, existe uma doação muito grande. Levitação de objetos, como a mesa que pula, que era a brincadeira que se fazia em Paris. Eles faziam as mesas pularem ou ao toque do bordo da mesa, ou mesmo sem tocar, as mesas se inclinavam, geralmente mesas de tripé, como essas aqui, e as pessoas, os circunstantes, faziam perguntas, e ela batia, respondia, ela verdadeiramente levitava. O transporte de objeto, em que aqui está simulando, né, um espírito, na verdade é uma sombra, mas o espírito que faz com que uma flor seja levada de um ambiente para outro. A escrita direta, em que se põe um papel entre 2 pedras e aparece depois uma escrita. E sons, como no caso das irmãs Fox, correntes que se arrastam, batidas nas paredes, são sons que, todos esses efeitos aqui, as pessoas não espíritas e não médiums, elas conseguem presenciar. E que serviu até para chamar a atenção de que existia um outro mundo paralelo ao nosso, que na realidade é um mundo verdadeiro. Esse aqui é um mundo transitório, aqui nós vivemos 80, 90, 100 anos com muito esforço, mas a grande maioria da nossa vida nós vivemos no mundo espiritual. Isso aqui é um mundo transitório, chamado mundo de provas e expiações. Estamos aqui para testarmos a nossa moralidade e o que nós aprendemos das leis universais. Os fenômenos intelectuais são a psicografia, e aqui o Lenir falou na reunião passada sobre Chico Xavier, que tem mais de 400 obras escritas. E quem quer estudar espiritismo não precisa mais usar mediunidade. Chico Xavier, através da sua psicografia, que quer dizer escrever, psico
significa os espíritos intuindo o médium, surge no médium as ideias e as palavras, e ele vai escrevendo, que é justamente psicografia. Vai escrevendo. A primeira obra do Chico Xavier, chamado Parnaso de Além Túmulo, são centenas de poesias, poesias dos mais diversos poetas, com as mais diversas métricas, formas, sonetos, quadras, poemas, das mais diversas composições, que mostra a capacidade mediúnica que tinha o Chico Xavier, que serve para quem não conhece a mediunidade. Como é que uma pessoa consegue ter uma capacidade poética superior aos mais proeminentes poetas do passado, Olavo Bilac, Castro Alves, tantos que foi compositor, tantos poetas que se manifestam, Alta de Souza, que se manifestam e que fazem a sua psicografia seguindo a métrica que tinham quando estavam encarnados. Psicofonia, que é o médium que recebe as mesmas ideias, só que em vez de escrever, fala. Nós vemos o médium falando com a sua voz, com as suas palavras, mas expressando ideias, como Kardec fez com as irmãs, com quem trabalhou, e com uma dezena de outros médiums. Ele perguntava e os médiums falavam, ou escreviam. Ou seja, quem olha de fora vê o médium falando, recebendo ideias e que são, às vezes, completamente surpreendentes para aqueles que ouvem. Os médicos se veem, descrevem pessoas, descrevem espíritos, descrevem fatos, descrevem casas, castelos, ruas. Evidência. Mas é um médium que vê e que sente o mundo espiritual, vê espíritos, vê as pessoas desencarnadas, ouvem, audiência, médium, audientes, são aqueles que o espírito praticamente fala com eles. Eu estou ouvindo o que ele está dizendo, não surge na cabeça, não é uma telepatia. Ele verdadeiramente ouve, mas só ele que vê, só o médium é que vê. Por quê? Porque é ele que tem essa mediunidade especial de ouvir os espíritos. E, por último, dentro dessa categoria, pictografia. São médiuns incorporados, a gente diz, apesar que o espírito não entra dentro dele, ele se coloca ao lado, ou mesmo um pouco mais à distância, e intui, e leva a mão do médium a pintar obras maravilhosas de pintores consagrados, Gauguin, Renoir, e cujo estilo de pintura é extremamente assemelhado àquele dos pintores originais, pintando não as mesmas obras, mas obras distintas, mas com as mesmas características. Então, esses são os tipos de mediunidade. Os mediunidade de efeitos físicos são aqueles que produzem fenômenos através dos espíritos, mas que todos podem verificar. E os de efeitos intelectuais são aqueles que, no fundo, o médium é que serve de intermediário, sem que os circunstantes consigam, a não ser ver ele escrever, como a gente viu muito Chico Xavier escrevendo. E aí se pergunta, para que serve a mediunidade? No início, de todo sempre, mediunidade são os intérpretes. A mediunidade serve para que os médiuns sejam os intérpretes dos espíritos para instruções do homem. E isso já desde Moisés, ou até antes dele. As obras inspiradas dos grandes profetas, dos grandes filósofos, dos grandes cientistas, muitas vezes são inspirados por serem auxiliados por seus amigos queridos que lhes lembram determinadas datas, ideias que necessitam ser desenvolvidas para a instrução dos homens, quer instrução científica, quer instrução moral. Os 10 mandamentos, o decálogo de Moisés, ou os princípios da física e da química tão desenvolvidas hoje, da eletrônica, são um grande número de
cientistas que estudaram por si próprios, mas grande parte deles recebem influências do mundo espiritual. Serve para nos mostrar o caminho do bem. Quem lê o livro dos Espíritos, em que tem as leis morais, vê como os Espíritos estão preocupados em que nós sigamos as verdadeiras leis de moralidade, de crescimento pessoal. E o nosso crescimento depende fundamentalmente de nós obedecermos às leis que Deus nos trouxe. Conduzi-los à fé, fazer com que nós tenhamos confiança de que estamos aqui nessa terra para um aprendizado. Já tivemos alguns anos para trás, já passamos do primeiro ano, repetimos no segundo, repetimos... Mas ainda somos estudantes da vida eterna e temos muito o que crescer. E os Espíritos nos dizem que cada encarnação é como se fosse um ano na nossa escola. Nós, mal e mal, saímos do primeiro ano primário, da época do Brucutu, do Homem das Cavernas. E agora estamos no segundo ano primário, mal aprendemos as primeiras notas do alfabeto e os primeiros números, as primeiras operações em termos de moralidade. Nós ainda somos muito egoístas, muito vaidosos, estamos muito aquém em moralidade. E ainda temos que ter algumas vivências no terceiro, no quarto ano, para crescermos. Da mesma maneira como um aluno não aprende nada no primeiro ano, nós não aprendemos muita coisa numa encarnação. É muito pouco tempo. Muitíssimo pouco tempo. Imagina aqueles que vivem apenas 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Tem que ter uma nova oportunidade. Então, a mediunidade nos traz essa instrução das leis que regem o universo, conduzi-los à fé. E o médium entende, o médium não é um ser espiritualizado que mereceu ser... Não! Mediunidade, e todos os que estudam sabem disso, ser médium é ter uma ferramenta a mais de trabalho, de dedicação, de devoção, porque a mediunidade se faz com desprendimento. O médium trabalha toda a semana, gratuitamente, não existe remuneração. E tem que usar a mediunidade para se melhorar também. Ouvindo as instruções que vêm dos espíritos para psicografar ou para psicofonia, para falar, ele também passa através da sua consciência e ele tem que absorver desses conhecimentos para si próprio. Nós sabemos que quem frequenta a reunião mediúnica não está ali como professor, não, nós estamos como alunos, procuramos exercer o conhecimento que temos e um pouco de bondade que ainda temos, que ainda ninguém é perfeito, para passarmos para as pessoas que precisam dessa instrução, desse conhecimento, abrigá-los, acolhê-los, os espíritos que vêm. Que é esse último tópico do atendimento fraterno aos encarnados e desencarnados. Chico Xavier tem inúmeros livros que os jovens falam, que pessoas falam, buscando trazer para os seus pais consolo de que, apesar da morte trágica, muita gente acha que perdeu um filho, ele simplesmente desapareceu, nunca mais vou vê-lo. Não. Uma quantidade imensa deles vem dizer que eles estão bem, que são experiências que os pais precisavam passar, quem sabe até para despertá-los para a vida real, que é essa vida espiritual. Atendimento fraterno aos encarnados, quer dizer, são os espíritos bons que vêm nos dar atendimento, vêm dizer você precisa se melhorar, você precisa trabalhar mais, você precisa se dedicar, ser pontual, ser assíduo nas suas reuniões e nos seus trabalhos, precisa desenvolver a sua moral, precisa ser mais caridoso, compreensivo, afetivo com a sua família, não só aqui na casa espírita, mas na sua família, no seu lar, no lugar de trabalho, no lugar de estudo, em qualquer lugar. Ser espírita é esforçar-se em melhorar continuamente. Então, o atendimento fraterno que se fala é atender os espíritos encarnados, somos nós, que recebemos instrução, consolo do plano espiritual e também auxiliamos quando espíritos sofredores, ainda muitos deles nem sabem que desencarnaram. E Pascal nos trouxe uma mensagem que nós sintetizamos. Lembrai-vos de que Deus permite que alguns dentre vós recebam o sopro daqueles de seus filhos que, pela sua conduta, souberam fazer-se merecedores de lhe compreender a infinita bondade.
É isso que Chico faz. São os filhos que foram, que deixam os pais extremamente doloridos, frustrados, traumatizados, profundamente condoídos, muitas vezes incrédulos, depressivos, porque acham que perderam uma criança e eles vêm, lembraram que Deus permite que alguns entre nós recebam o sopro daqueles de seus filhos, que pela sua conduta souberam fazer merecedores de a Deus, né? Compreender a infinita bondade. E é que ele quer, Deus quer, por solicitação nossa e atendendo às vossas boas intenções, dar-vos os meios de avançar no caminho que a ele conduz. Esse recebimento do consolo dos filhos que partiram representa, primeiro, uma experiência para nós, por termos perdido o filho. Segundo, um consolo, e é por isso que a gente chama o Espiritismo de Consolador Prometido, porque ele consola as pessoas ao verem uma mensagem que receberam os filhos, que estão bem, que encontraram a avó, encontraram o avô, estão morando bem, o bisavô, enfim, narram as suas histórias e confirmam que são eles mesmos. E os pais se sentem aliviados de que o filho está vivo. E logo, logo, quando a gente fala logo, logo, são esses anos que nos sobram aqui na Terra para partirmos em direção a eles. Como se formam os médiuns? Não existem sinais físicos de mediunidade. Não existe um sinal aqui, ou o nariz assim, ou a ponta do dedo assim, ou ser um dedo maior do que o outro, ou a complexão anatômica, ou a cor dos olhos, ou um olho certo. Não existe sinal físico de mediunidade. Mediunidade é um dom, é que nem ninguém pode dizer que uma pessoa é poeta, é pintor ou é compositor olhando para ele. Ele só vai ver isso com a sua obra, com a sua composição. Então, não existe sinal físico. Mas o médium, e muitas vezes desde criança, começa a ter sensações de que tem alguma pessoa aqui, começa a ter intuição, ideias, ou até visões de espíritos, e começam aos pouquinhos a perceber que tem alguma coisa de fora intuindo sobre eles. E o médium tem que estudar, isso é fundamental. O estudo, como falou o Vitor Hugo já no início dessa apresentação, o estudo é fundamental. Por que nós temos que estudar? Eu digo assim, ninguém põe um aluno num laboratório de física, ou de química, melhor dizendo, de química, para ele misturar os compostos químicos para ver o que acontece. Ninguém faz isso. Primeiro estuda, para depois ir trabalhar. Imagina se eu coloco alguém junto com ácido nítrico e o tolueno, ou mesmo a glicerina, e eles misturam ácido nítrico com glicerina ou com tolueno, e nós temos o trinitrotolueno, que é o TNT, ou a trinitroglicerina, que são ambos explosivos. Olha o perigo que nós estamos vendo com um aluno de química se ele vai misturar elementos químicos que ele não sabe o que vai dar lá na frente. Vai acabar explodindo o laboratório. Como a gente estuda química para ir para o laboratório, a gente não extrai do laboratório para aprender, a gente primeiro aprende. Estudar mediunidade é fundamental. Nós não trabalhamos, mediunidade não trabalha com seres inertes. As pessoas, os espíritos que vêm conversar conosco, têm sentimentos de amor ou de ódio. Muitos deles são perversos, cruéis. E é por isso que trabalhar com mediunidade nos requer o conhecimento de que nós estamos falando com alguém que não sabemos se ele foi um cruel assassino do passado, um cruel torturador do passado, ou se é uma pessoa de bem. E mesmo se a gente brinca, à exceção dos copinhos, por exemplo, ou das mesas girantes, brincamos com mediunidade, vamos fazer mediunidade em casa, é atrairmos para dentro do nosso lar, da nossa casa, espíritos não superiores. Nenhum espírito superior, espírito bonzinho, vai querer responder as perguntas da sessão do copinho, quem vai ser minha namorada, quanto dinheiro, qual é o número da Mega Sena. Há essas respostas banais, fúteis. Espírito superior só vai em reunião séria. E é por isso que nós temos que estudar a mediunidade. E uma vez que se estuda a mediunidade só vai desabrochar justamente com a experiência, com a vivência mediúnica. Ninguém sabe compor uma música, surgiu de repente. O desenvolvimento
do tocar a música, de tocar um piano, de tocar uma composição, é que vai ter grandes músicos em todas as áreas. A prática mediúnica, a experimentação, a vivência mediúnica é que vai desabrochar, associado sempre ao estudo. E a prática tem que ser com segurança. E é por isso que nós dizemos que a prática mediúnica tem que ser em locais específicos, dentro da casa espírita, onde existe um ambiente próprio para isso, nunca sozinho, sempre acompanhado de outras pessoas, para que haja um conjunto. As nossas reuniões mediúnicas é um grupo mediúnico que vem estudando há mais de 30 anos. E quando se fala em escolhos da mediunidade, escolho, na realidade, é aquela pedra que fica escondida embaixo da água quando passam os navios ou os grandes barcos e que acabam causando prejuízo para as embarcações. Escolho é aquela pedra. Então, escolho é um obstáculo, é algo perigo, é um perigo da navegação. Escolho, como para a mediunidade, quais são os perigos da mediunidade? É nós nos deixarmos envolver por espíritos inferiores. E isso tem muito a ver com o nosso orgulho e a nossa vaidade. Quer por sermos médiums, acharmos que isso é uma graça divina e que eu sou um ser escolhido, preferência que Deus gosta mais de mim e me deu mediunidade, sem estudar, e, portanto, eu acho que eu sou um ser superior porque eu tenho mediunidade. Não. Mediunidade é mais um instrumento de trabalho justamente para quem necessita mais trabalho para se desenvolver melhor, porque ainda está muito aquém do que precisaria ser. E aí se enchem de orgulho e de vaidade, e quem começa a trabalhar com a mediunidade não vão ser espíritos nobres, vão ser espíritos inferiores. Muitos deles usam a mediunidade até para ver o passado, ver o futuro, fazer uma série de artimanhas, curar pessoas com interesse pessoal, recebendo, às vezes, por isso, querendo crescer com isso, ganhando dinheiro com isso. Mediunidade é um dom que Deus nos deu para trabalharmos gratuitamente. Quando se fala em mediunidade com cobrança, não é doutrina espírita, não é espiritismo, não é mediunidade bem-vinda. Onde haja interesse pecuniário, vai haver sempre espírito inferior por trás disso. E a grande conclusão, a grande consequência desse tipo de atividade mediúnica, em que premia o orgulho, a vaidade, o interesse pessoal, é justamente a obsessão. Os espíritos que trabalharam ajudando o médium agora se sentem donos do médium. Existe a recíproca. E o médium acaba se deixando conduzir. Os espíritos, muitas vezes, encantam os médiuns. Eu sou teu protetor, não precisa nem estudar mais nada, eu te digo tudo que você precisa fazer, e para qualquer coisa eles consultam os espíritos. E esses espíritos começam a ser os superiores, não querem nem que você se junte com outros médiuns, com outros espíritos, porque não querem largar o poder que eles têm sobre os médiuns que se deixam levar. Estudar mediunidade, praticar com seriedade, praticar com gratuidade, praticar com frequência, com assiduidade, são os pontos básicos para se ter uma mediunidade de qualidade. Quando se fala em evocação, é chamar um espírito. Para evocar os espíritos, existe uma fórmula sacramental. Que espíritos, Kardec, podemos evocar? Quais as principais causas que impedem ou dificultam o espírito a atender a evocação? No tocante à finalidade, que norma devemos observação nas evocações diretas? No princípio da doutrina espírita, Kardec evocou muitos espíritos até para aprender. Depois de nós aprendermos, e quem leu o livro Céu e Inferno, tem a segunda parte do livro Céu e Inferno, tem mais de 50 mensagens espíritas, de evocações que Kardec fez, de espíritos de todo tipo, de espíritos bons, espíritos superiores, espíritos assassinos, espíritos suicidas, justamente para eles trazerem as suas sensações, as suas revoltas, os seus motivos, como eles se encontram depois de terem morrido. Quando se fala hoje em evocar espíritos, a gente faz com muita reserva, porque a gente sabe que os espíritos, quando morrem, não estão ali do lado, esperando que nós os chamemos. As principais causas que impedem ou dificultam os espíritos de atender às evocações é quando ele não quer. Ele é uma pessoa, ele é um espírito, ele tem a vontade dele. Eu não quero. Eles querem perguntar como é que eu estou, eu não estou nem interessado. Como muitos parentes não querem nem saber da nossa presença. Muitos inimigos não querem nem saber que nós os chamamos quando estão com ódio de nós. Ou seja, eles têm vontades próprias.
Então, não é simplesmente que eu vou evocar um tio, a mãe, um pai, ou quem quer que seja, que ele vai estar presente. Primeiro, que ele pode não querer. Segundo, quando o espírito está envolvido em missões, ele tem outra coisa para fazer mais importante que ficar respondendo perguntinha ou dizer para nós que nós temos que ter um pouco de paciência, que nós vamos voltar para lá. Isso quer dizer estudo. E nós estudamos isso. Nós não, habitualmente, hoje em dia, nós não evocamos espírito nenhum. Existe um livro das pessoas que necessitam, das pessoas desencarnadas, aos quais as pessoas querem comunicações, e que existe um livro onde está a descrição dessas almas que morreram. Os espíritos que nos dirigem, nós entendemos que somos dirigidos por espíritos superiores, porque as nossas reuniões são sérias, são regulares, tratam de assuntos importantes, nós queremos nos melhorar dentro daquelas reuniões, nós queremos ajudar as pessoas, não cobrar. Os espíritos superiores que vêm, eles é que acham, entendem que este ou aquele espírito é que deve vir na nossa reunião, porque esse vai ser o melhor resultado da nossa reunião para a nossa necessidade de crescermos, como para a necessidade daqueles espíritos serem auxiliados. Então, quando o espírito evocado está envolvido em missão, ocupações, ele não pode vir. Se o espírito já encarnou, como é que eu vou chamá-lo? Quando o espírito se encontra em locais onde não tem a permissão, é um espírito tão ruim que ele não tem permissão para vir. Quando o médium, por sua natureza, não consegue entrar em sintonia, é uma questão de estação de rádio. Se o médium não tem condições de se nivelar, de regular no seu dial a emanação mental do outro espírito, não tem sintonia. Então, existe uma série de elementos que fazem com que nós, atualmente, não evoquemos mais, evocar um determinado espírito. Quer ter algum conhecimento? Existem centenas e centenas, milhares até de obras espíritas. Vamos estudar. Se é para consolo, muitas vezes vamos receber, mas o Chico dizia, o telefone toca de lá para cá. Não sou eu que tenho que dizer que esse espírito tem que se comunicar. Eu sou um receptor. Eu só vou, é que nem rádio. Eu só vou receber alguma música se a estação de lá enviar. Eles é que têm que enviar as suas mensagens. Concluindo, para não nos alongarmos. Mediunidade é algo muito sério, que precisa ser desenvolvido com muita preocupação, com muita dedicação, com isenção de espírito, sem nenhum interesse, querendo aprender com ele, entendendo que é um instrumento que trouxemos conosco para servir de auxílio e para nos auxiliarmos. É uma coisa séria, não se usa para brincadeira. É uma coisa gratuita, onde houver qualquer retribuição financeira. Não é mediunidade com Jesus. Não é mediunidade com espiritismo, com caridade, com bondade. Enfim, mediunidade é para ser exercida depois de se estudar dedicadamente, iniciar praticando com um grupo coeso, desinteressadamente, e que, principalmente, fundamentalmente, que sirva a mediunidade para nos fazer crescer e para auxiliar aquelas pessoas que necessitam das instruções. Que Deus nos abençoe, que possamos continuar estudando, aprendendo sempre, e obrigado pela sua assistência. Que Deus nos abençoe.